Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Bala Responde. É um canal que foi concebido, elaborado para juntos estudarmos a ciência penal, além de que você não pode se afastar da leitura da doutrina, não pode se afastar de assistir às aulas com seus professores e também visitar muitos outros canais aí que se dedicam ao estudo da ciência penal. Ciência penal é uma ciência apaixonante. Muitas vezes você está dentro da faculdade de Direito e você ingressa, conhece direito penal, pede direito penal em namoro e namoram. Noiva com direito penal, mas na hora de chegar no altar, você abandona direito penal e casa com outros. Por isso que eu tenho ciúmes do direito civil, do direito previdenciário, do direito do trabalho, porque muitas vezes são a razão do divórcio de muitos acadêmicos de direito com o direito ou com a ciência penal. Nós estamos estudando reincidência. Na primeira parte, nós estudamos o conceito da reincidência e dissemos que a reincidência é voltar a incidir. Dissemos que reincidência, nos termos do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, é uma circunstância agravante, agrava a pena. A reincidência não se confunde com maus antecedentes. Maus antecedentes, primariedade e reincidência não se confundem. Reincidência, o Código Penal escolheu a teoria ou o elemento de sua marcação, a temporaneidade. Quer dizer isso que da declaração de extinção da punibilidade transcorrem 5 anos. Transcorridos esses 5 anos, deixa o condenado de ter a reincidência em seu desfavor. Mas prevalecem os maus antecedentes. Maus antecedentes referem-se às eventuais anotações que possam existir nas varas criminais. A primariedade, essa é marcada pela perda da virgindade, na verdade, daquilo que é a vida criminal. Portanto, a existência de sentença penal. Sentença penal é essa que pode ter sido irrecorrível, ela não foi recorrida, ou ainda que ela esteja ali no seu trâmite. Mas a existência ou a perda da virgindade, a existência da condenação, faz com que o agente perca a primariedade. Ok. A reincidência é genérica, senhores, quando o agente é encontrado na prática, a título de exemplo, do crime de roubo, antes dos 5 anos da extinção da punibilidade, furto, ou qualquer outro que fosse homicídio. É isso que é chamado de reincidência genérica. A reincidência específica, essa refere-se à lei específica. Quer dizer, por exemplo, o artigo 83 do Código Penal faz alusão à lei dos crimes hediondos, lei 8.072 de 90, e nós temos maior percepção a isso, inclusive da análise do artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. O artigo 7º da Lei das Contravenções Penais diz que se o agente tiver sido condenado, apanhado numa contravenção penal e depois vem a responder uma ação penal, esse agente não é reincidente. Todavia, se apanhado uma vez numa contravenção penal e, posteriormente, em uma outra contravenção penal, será considerado reincidente. Então, nós estamos vendo aí a questão da especificidade da lei para definir o que fosse ou o que é a reincidência específica. Vamos lá, então, às nuances da própria reincidência. Quais são as consequências ou os efeitos da reincidência? Então, eu queria analisar aqui alguns detalhes.
e eu não poderia me furtar de determinadas situações. Por se tratar a reincidência de um instituto que tem forte envolvimento na fixação da pena e na existência de benefícios na execução penal, é também um instituto com certas aparências ou uma certa repetitividade em provas, sejam elas de concurso e até a ordem dos advogados do Brasil tem usado muito questões que envolvem a reincidência. Então, daí uma análise um pouco mais cuidadosa sobre esse instituto. Então, primeira análise que nós vamos fazer é do próprio artigo 61, inciso 1, que diz que a reincidência agrava a pena. A existência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado gerará a reincidência. Quer dizer que pode aumentar a faixa da aplicação da pena base. Eleva. Alemães traz essa gravidade. A pena deverá ser agravada. Logo, a existência de uma reincidência significa agravar a pena do réu. Outra consequência da reincidência é o impedimento da aplicação do artigo 44 do Código Penal. O artigo 44 do CP prevê a possibilidade de que o juiz venha a substituir a pena privativa de liberdade nos termos do inciso 2 deste artigo, que diz: se o réu não for reincidente em crime doloso. Aqui nós já sabemos que a reincidência específica, reincidência em crime doloso, impede que o juiz faça a substituição da pena naquelas circunstâncias em que assim se autoriza. Pena abaixo de 4 anos, o juiz poderá substituí-la por uma restritiva de direitos. Todavia, se o agente for reincidente, não se pode aplicar essa substituição. Mas também ele traz consequências ao texto do artigo 77 do CP, porque impedirá que se beneficie o agente com o sursis. O sursis, para uma breve e rápida informação, prevista no artigo 77, é a chamada suspensão condicional da pena. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 anos. A 4 anos, desde que, inciso 1 do 77, que o apenado não seja reincidente em crime doloso. Há quem me diga que a reincidência é tudo que se deve ter medo. Porque na partida, na condenação, agrava a pena
altera a faixa de fixação da pena base, mas também impede a concessão de benefícios, sejam eles no momento do arranque do cumprimento da pena, sejam eles na execução penal. Olha aqui, do artigo 44 ao 77, a reincidência já inibiu a sua aplicação. Então, não pode o juiz substituir a pena privativa de liberdade, quando inferior a 4 anos, por uma restritiva de direitos ao réu reincidente. Não pode também o juiz aplicar o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Aqui, doutores, permitam-me fazer uma breve diferenciação entre a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo. São institutos diferentes. Suspensão condicional do processo suspende-se o andamento do processo. A suspensão condicional da pena suspende-se a execução. Ou seja, na suspensão condicional do processo, eu não tenho andamento processual. O processo irá ficar parado no estado em que ele está. Na suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal, que é chamado de sursis, haverá, sim, um processo penal que tramitou na sua regularidade e também, nesse caso, se suspende a execução da pena. Não é o processo, é a pena. Isso não pode ocorrer se o agente for reincidente. Então, as consequências da reincidência são tantos. Ainda, nos termos do próprio artigo 83, inciso 2, aumenta o tempo para eventual concessão de livramento condicional. A reincidência é um instituto perigoso no cumprimento da pena e até na execução da pena. Qual outro detalhe que eu gostaria, neste breve resumo, também é demonstrar para os senhores o que é que pode a reincidência fazer. Mas já que nós falamos situações negativas, a reincidência é sempre negativa, vamos analisar uma possibilidade que costuma ser alvo de avaliadores. Concursos, provas, professores de direito penal costumam muito querer saber isso. O sujeito foi condenado e, por alguma razão, ele responde à ação penal. Vou até alterar a minha fala inicial. O sujeito responde à ação penal. Surge uma sentença. Sentença essa que declara a prescrição. Então vamos imaginar a hipótese em que tramita uma ação penal. Por ocasião da prolação da sentença, o juiz verifica que o crime está prescrito. A sentença declarará a prescrição do crime. Declarada a prescrição do crime, não há que se falar na incidência da existência dessa ação penal que teve uma sentença dando a prescrição como reincidência. Aliás, aqui, uma vez que houve prescrição, também não há que se falar de qualquer que seja a anotação negativa em desfavor do agente. Então, quer dizer que quando surgir
ou se fizer menção à existência de uma sentença essa que declarou a prescrição factual, não se deverá aplicar ou incidir ao Instituto da Reincidência. Falando nisso, é importante dizer que a prescrição penal ela é do crime em si, como também é executória. Prescreve o crime nos termos da tabela dos artigos 109 e seguintes do Código Penal. Prescreve a pretensão executória, que é o Estado executar a pena, e esse tempo da prescrição executória obedece à tabela dos artigos 109 e seguintes. Contudo, neste aspecto, ela será regida pela pena imposta ao condenado. Então, para a prescrição do crime, eu olho a pena do crime e verifico a lição dos artigos 109 e seguintes do Código Penal. Para a pretensão executória, eu verifico a pena e aplico as regras genéricas dos artigos 109 e seguintes do Código Penal. Onde não irá incidir a prescrição, onde não irá incidir a reincidência, é naquela sentença que declara a prescrição do crime, não a executória. A prescrição, quando executória, deverão ainda assim permanecer ou incidirem os efeitos da reincidência. Volto a frisar que este resumo de aula se faz necessário. E por que a escolha do Instituto da Reincidência? A escolha do Instituto da Reincidência tem extremamente a ver com o marco da condenação, agrava a pena, artigo 61. Também a reincidência aumenta a faixa da fixação da pena, isto é, a pena base. A reincidência impede que se opere a substituição da pena privativa de liberdade, quando inferior a 4 anos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Também impede que se aplique os dispositivos do artigo 77, o sursis, a suspensão condicional da pena. Na execução penal, dificulta, nos termos do artigo 83, atrasa, faz demorar a aplicação do livramento condicional. Também aumenta as faixas da execução penal quando a reincidência é específica, aquela que se verifica não é em função do crime praticado, mas da lei específica. No que tange a um outro grande detalhe voltado à reincidência, é preciso que se reconheça, é preciso que se saiba que uma condenação por contravenção penal e posterior condenação por crime não gera reincidência. Não reincide contravenção penal com crime, nos termos do Código Penal. Todavia, a incidência por mais de uma vez, obedecido ao marco da temporaneidade, implica reincidência. Que reincidência é essa? Específica. Nas contravenções penais. A reincidência específica também na lei dos crimes hediondos. Se o apenado incide mais de uma vez em crimes hediondos, nós chamamos isso de reincidência específica. Portanto, não se confunde
a reincidência com a reiterada prática de crimes. A gente fala assim, sou especialista em furto. Só pratico furto. Outro fala assim, eu mato, mas não estupro. Não é essa a marcação ou marco para que haja reincidência. Por fim, relembro que reincidência não se confunde com maus antecedentes. Maus antecedentes não se confundem com primariedade. É primário aquele que não tem condenação penal. Maus antecedentes são os registros que existem nas varas criminais. Reincidência, existência de sentença penal condenatória transitada em julgado 5 anos após a certidão de extinção de punibilidade. Transcorridos os 5 anos, não se fala mais em incidência. Meu amigo, inscreva-se aqui no canal, me acompanhe, debata comigo, critique, faça sugestões, dê o seu like e indique esse canal para continuarmos estudando juntos a ciência penal. Até a próxima.